Jesus mais uma vez te perdoa, vida nova. Sigamos avante, diz o Senhor. Eu sinto o Espírito de Deus pulsar no meu coração. Alguém recebe um perdão hoje e recebe essa palavra e fala para você mesmo: eu não tenho dívida mais com as trevas. Jesus quitou minha dívida hoje outra vez. Eu sou batizada na Congregação Cristã no Brasil e eu estou afastada há quase um ano. Desde o dia que eu confessei meus pecados ao ministério, em 2021, ninguém mais fala comigo. Eu não ando com nenhuma mocidade, não congrego com nenhuma mocidade, porque ninguém quer andar comigo por conta do que aconteceu. Desde então, o ministério tirou minha liberdade e eu estou há quase 4 anos sem ela. Sempre que eu ia congregar, depois de tudo que repercutiu na cidade, eu sentava sozinha e não tinha amizade com ninguém e ninguém falava comigo. E desde que eu saí da igreja, ninguém do ministério ou nenhum irmão ou irmã vieram atrás de mim e perguntar se eu estou bem, se eu estou precisando de alguma coisa. Olá, graça e paz, Emerson Leal aqui. Hoje eu recebi aqui um comunicado, é um comunicado da congregação, é circular, o pessoal escreveu aqui como circulares. Então vamos lá, a gente vai ler aqui sobre a suspensão da missão resgate. A gente vai entender aqui, ó. Aqui fala que é Regional Administrativa de Belo Horizonte. Eu recebi o áudio também, que vocês vão ouvir daqui a pouco. Belo Horizonte, dia 2 de julho de 2024. Ao Ministério e administradores das administrações de Santa Luzia, Ribeirão das Neves, Sabará, Betim, Igarapé e Itaúna. Anciães, diáconos, cooperadores do ofício ministerial, cooperadores de jovens e menores e administrações, caros irmãos, a paz de Deus. Conforme solicitação dos anciães de São Paulo, responsáveis pela missão Resgate, os anciães da Regional Ministerial comunicam ao Ministério e administradores das administrações supracitadas que o segmento Missão Resgate passará por alguns ajustes em avaliação. Diante disto, fica desde já temporariamente suspensos ou suprimidos todos os eventos, mesmo aqueles que já estavam anunciados e agendados. Por favor, divulgação restrita aos endereçados. Saudamos a todos com a santa paz de Deus. Vossos irmãos em Cristo, Bom, essa carta aqui, colocaram uma mancha aqui em cima, para não falar a parte que fala dos anciãos, então não sei muito bem se ela é verdadeira, A gente leu aqui, parece bem redigida, mas pelo áudio que mandaram aí, está tendo sim essa suspensão. Não sei se vai ser no Brasil inteiro, mas a gente sabe que às vezes vai passar assim por um tempo aí, não é nada muito assim grave. Para quem está gostando disso daí, Para quem está gostando. Porque aí teve fatos, no áudio vai falar, que eu vou mostrar para vocês, que estavam querendo ir lá manifestar no Braz, fazer manifestação lá. E mostrou preocupação deles. Bom, a gente vai pôr aqui para vocês verem essa parte aqui onde mostra uma preocupação deles com possíveis manifestações, É interessante aqui para vocês verem. Eu vou pegar outro microfone aqui, eu estou sem o maior. Meus irmãos, venham por meio desse áudio em comunhão com os irmãos anciães, de modo a dizer que a missão resgate, ela não foi cancelada, ela não foi impedida e também ela não veio a parar a ponto de não se fazer mais. Na verdade, foi suspenso alguns para que venha ter agora uma reestruturação, de modo de estar estruturando para poder fazer de uma maneira melhor em cada região, cada estado, de uma maneira que seja acessível para todos. Então venham por meio
especial de comunhão com os irmãos, passar isso aqui para os irmãos, porque está ventilando um comunicado sobre o dia 13, os irmãos iriam na porta do braço para poder fazer um protesto voltado a essa parte. Em nome dos anciães que presidem, dos irmãos mais antigos, pedimos no nome do Senhor Jesus para os irmãos. Não precisem ir, irmãos. Isso está sendo tratado com muito carinho. Nós vemos o resultado que vem dando e de maneira que pedimos encarecidamente para os irmãos. Nos ajudem em oração e tenham paciência. É só uma maneira para estruturar, para vir se fazer de uma maneira melhor, porque tudo aquilo que é bom, irmão, a gente sempre tem que, assim, estar tratando de uma maneira com mais amplicidade, com mais carinho, para que venha crescer também de uma maneira e venha dar mais frutos ainda. Então, mediante a comunhão que vemos que os irmãos têm com a Missão Resgate, então nós pedimos encarecidamente no nome do Senhor Jesus, para que ninguém faça isso, de trazer esse tumulto na frente do braço, porque não foi cancelado, não foi impedido. Porém, os irmãos pediram para nós darmos um tempinho para reestruturar. Já está vendo a reunião, estamos conversando, e os irmãos podem ter certeza que vai ser de uma maneira bem assim resolvida, para que a gente venha viver assim de uma maneira melhor ainda do que já estávamos vivendo. Essa alegria, esse movimento de Deus no meio do povo, esse resgate de uma maneira libertando, selando com a promessa, trazendo as almas paradas de volta. Então, pedimos para os irmãos, só tenham um pouquinho de paciência, nos ajuda, tá bom? Deus que abençoe a todos pelo amor, carinho, saúde a todos com a paz de Deus, Deus abençoe a todos. Você vê que como que funciona, eles falam que não foi cancelado, né? Mas o sistema, o movimento Missão Resgate, ele foi suspenso. Aí eu me pergunto, aí as pessoas precisam dessa formalidade, de uma autorização dos anciãos para resgatar possíveis almas, né, que eu já expliquei aqui a diferença de pessoas que retornam à igreja com quem retorna realmente para Deus. Ou se sente aquele movimento de estar na igreja, aquela emoção, ou a reconciliação realmente como filho pródigo, né? Então existe uma formalidade a ser seguida. Então quando não tem a Missão Resgate, não tem resgate, ninguém vai atrás, ninguém vai mais chamar ninguém para voltar para a igreja, né? Consequentemente, numa região que tem bons pastores de ovelhas na liderança, que saibam pastorear o rebanho, eles consigam fazer com que essa pessoa volte para Deus e não somente para a instituição. Pois bem, mas mesmo assim existe a necessidade de uma formalidade para estar continuando, né? É uma coisa meio automática, não é assim do coração das pessoas que... Ou seja, mas vamos lá. Eu coloquei aqui, né, no início aí para vocês verem a pregação do Luiz Carlos, né, uma prévia do que acontece muitas vezes em vários lugares. Essas pessoas, elas querem trazer para dentro de um templo religioso aquele que um dia foi, não observou, não experimentou talvez de um bom anúncio do Evangelho, e ela parou, porque nem todos que vocês jogam fora, que vocês julgam, ele estava preparado realmente e convertido. Muitas vezes tinha jovens que passou um período da sua vida dentro da igreja, mas ele não entendia da graça e não era revestido da verdadeira conversão, não era transformado. E o ministério foi lá e jogou fora muitas vezes, tirando-lhe, cerceando-lhe a liberdade, né? Cortando a liberdade, e porque algum namoro adiantado, algum casal novo que começou, né, teve alguma traição, alguma coisa, então foi cortado ali o direito de tocar, de atender uma porta. Mas muitas vezes essas pessoas ainda não tinham passado por uma transformação, tanto que corre-se muito o risco disso acontecer sempre. Justamente por tal projeto Resgate, que ao invés de ser realmente para evangelização, reevangelização, trazer de volta com mais entendimento da graça,
é uma coisa que chama para dentro, né? Falando no âmbito dos que estavam parados, para ser robôs ali dentro, sem nenhuma liberdade para chamar hino, nem para testemunhar, ou seja, não está na comunhão da igreja. Não é nada ali, só chamou para visitar, você tem que vir aqui para ficar ouvindo a palavra. Aí ouve-se uma palavra como esta, né, aí do Luiz Carlos, que não condiz com uma realidade de uma igreja viva, de uma igreja em Jesus Cristo. Por quê? Essa pessoa que ela se sentir perdoada, mas dentro da sua comunidade, arrependida, ela já está. Existe, a gente vai refletir e ter uma reflexão bíblica aqui com essas questões, né? Como é tratado por Paulo e como é pela igreja, pela placa denominacional em si aqui, né? Então existe esse recuo da graça de Deus, esse aprisionamento do que é a graça divina do Filho de Deus, do que é o amor de Deus para com a humanidade, que nada pode afastar o homem do amor de Deus, né? Nada nesse mundo pode suprimir ou diminuir, retirar o amor de Deus para com a humanidade que está sempre buscando Deus à sua maneira, às vezes em quedas, em declínios na vida, mas Ele está ali atrás. Então, eles conseguem deixar ali reduzido a denominação, porque se traz de volta, mas não agrega realmente, mesmo depois de arrependido, eles ainda querem que a pessoa sente ali somente para ouvir uma palavra, uma pregação, que vai falar muitas vezes como essas, que fala que você está perdoado, né? E pelo homem ali falando que Deus está falando que está perdoado, é uma dependência desses que vai em busca de ouvir uma pregação dessa. Ao mesmo tempo ele não pode confiar, porque se ele falar para o ancião dele, regional ou local, que ele se sente perdoado, que ele quer tocar, que ele quer atender uma porta, ou quer só ter a comunhão da igreja e chamar um hino, né? E parar com aquela discriminação dos outros, muitas vezes ele não vai ser aceito. Muito provável que ele não vai ser aceito. A gente sabe porque a gente tem os relatos assim, a gente tem as testemunhas, a gente tem as experiências, tudo no âmbito da religião, da denominação, graça vivida em uma placa, em uma denominação. Todo o cosmo, a criação do universo, amplamente inimaginável à mente humana, Deus criou tudo, tanto o bem quanto o mal, porque Deus, Ele é tudo que a gente vê. As pessoas tentam definir Deus e até brigam e discutem sobre uma trindade, né? Colocam ali que Deus é Jesus Cristo não é Deus, o Espírito Santo não é Deus, mas é Deus. E o homem tentou definir, não existe na Bíblia essa definição de trindade, não existe. A gente tem as características que é para o ser humano entender: Filho, Espírito Santo, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma característica pronta ao ser humano entender, mas Deus é muito mais amplo do que isso. Alfa, ômega, o princípio e o fim. Deus é mais do que se possa criar com seus conceitos teológicos, calvinismo, arminianismo, congregação cristã, assembleia, catolicismo. Ninguém consegue mensurar. Mas eles tentam, né, teologicamente, muitas vezes definir nosso Pai assim, com o que a mente humana pode alcançar. Mas você imagina, se você cria Deus de uma maneira, um pensamento teológico, e saber que Ele é tudo que a gente vive aqui, cada átomo, cada molécula, cada componente que existe na atmosfera, naquilo que é palpável, substâncias, ou seja, toda essa amplitude que a gente consegue imaginar é Deus, tanto o tempo, quanto a luz, quanto a escuridão, tudo. Para Ele não existe luz, escuridão, não existe o tempo.
E também não existe, né, aquilo que você raciocina como certo ou errado para ele fazer. Aquilo que você dirige como joio e trigo, aquilo que você acha que deve ser condenado, porque é o teu coração que está mandando você condenar opiniões, canais. É tão preocupado tanto com a placa que ele deixa de ser como Jesus Cristo, procurar imitar Jesus Cristo, o Filho de Deus, homem na terra, humano, aquilo que você consegue, que você tenta, em um processo de santificação, mas não como prova de merecimento de salvação por obras, mas porque você foi salvo por Ele. Então você tenta, né, o máximo possível imitar Jesus Cristo nessa terra. Mas as pessoas conseguem querer definir Deus e escolher pessoas a quem aprove e denominações a qual seja melhor ou pior. Quando no muito a gente consegue apenas denunciar, como é aqui, os fatos e casos de profunda, né, tentando desmanchar o que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo ou reduzir aos seus átrios, aos seus templos, aos seus sistemas. Temos uma missão resgate, não temos, foi cancelado, vamos protestar, por quê? Porque parou, vamos chamar para a igreja, gente. A gente precisa trazer pessoas para a igreja. Será que o ministério quer mesmo isso? Será que eles querem aceitar essas pessoas? Vai voltar lá, vai falar assim, irmão, eu senti perdoado, pô, eu tenho vontade de tocar. Não, irmão, isso aí vai... Não, já também não é assim, né, irmão? Não é para tanto. A palavra às vezes nem era para você. Irmão, vivemos uns dias assim de profunda avaliação de quanto as pessoas conseguem diminuir a graça do Filho de Deus. A gente vai aqui refletir em uma passagem de Mateus 18, vamos no versículo 4 aqui. Mateus 18, versículo 4. Quem se torna humilde como esta criança é o maior do reino dos céus, e quem recebe uma criança como esta em meu nome recebe a mim. Bom, aqui a gente fala quem se torna humilde como esta criança, né? Na verdade, eles querem... Aqui o texto reflete a forma de ser como criança, os adultos. Porque logo depois ele vai falar no texto aqui a parábola, né? Mas a gente pode ler o versículo 10. Tomem cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai Celestial. E o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Então, a gente está falando aqui já dos adultos. Se falou da criança, mas a representatividade de um ser humano que deve viver como crianças, na sua pura e sincera compaixão, ato de perdoar, inocência. E a gente pode ler aqui a parábola da ovelha perdida, né, que já está no versículo 12 do capítulo 18. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que vocês acham que ela fará? Não deixará as outras 99 nos montes e sairá à procura da perdida? E se a encontrar, eu lhes digo a verdade, ele se alegrará por causa dela mais que pelas 99 que não se perderam. Da mesma forma, não é de vontade do meu Pai no céu que nenhum destes pequeninos se perca. Aqui já falando, né, falava ali das crianças, falando dos adultos. Mas normalmente essas pessoas não se alegram. Não se alegram. Porque é tão preocupado com a instituição, com a placa, se deu uma liberdade para alguém tocar, se deu mesmo arrependido, ele tem até aquele que fala assim, ah, mas não pode voltar rápido, vai que ele volta a fazer o que ele... ou volta a pecar, irmão. Todo mundo vive em constante pecado nessa terra, se não é um é outro. De Gálatas 5,19 em diante está lá todos os pecados nivelados da carne, e que você, eu duvido muito que não comete nenhum deles durante a semana, duvido. E as pessoas falam, não, mas ele volta a pecar, então ele tem que ficar aí 10, 20 anos aí, vamos ver, até o homem sentir. Nossa, mas não vive como igreja esse povo.
não são igreja. A gente vê que não são igreja. Igreja, quando falam assim, usam muito assim, na sua mentalidade pequena, dizer que igreja somos nós, para tentar resumir. Mas as pessoas não vivem assim, elas vivem a igreja, a sua denominação, a aparência dela. A gente pode ver aqui, por exemplo, no capítulo 19, versículo 13, sobre essa questão. 19, 13. Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusessem as mãos sobre elas e orasse em seu favor. Mas os discípulos, que deveriam ser, aqui já está no seu processo de pastoreio, de liderança, de receber, repreendiam aqueles que as traziam. Jesus, porém, disse: deixe que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Então não as impeçam. Pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Agora, então, antes de ir embora, pôs a mão sobre a cabeça delas e as abençoou. Se Jesus abençoou as crianças, que diz que o reino dos céus seria de quem fosse como elas, por que existe todo esse processo de colocar uma pessoa sentada ali por 10, 20, 30 anos e os outros falando, resgatamos? Irmão, para que isso, irmão? Por que conseguem reduzir o amor de Deus a uma denominação e a tais pensamentos? Olha, não quero usar palavras aqui de ofensa, de ofender, mas para Deus esses pensamentos de seres humanos olhando um para o outro, sem tirar a trave do teu olho, né? O pensamento farisaico, mas eu não peco, eu jejuo, eu dou meu dinheiro, eu faço isso e aquilo, não sou igual esse pecador. É assim que eles falam, né? É assim que a maioria fala. Engraçado, como que é? Amanhã, não percam. Eu tô vendo aqui, eu seria hoje, mas tô vendo aqui, eu quero mostrar para você que tá desanimado, que você passou um tempo aí fora da igreja, pensando em voltar e pensando que você não vai ser recebido ou que não é o seu lugar, não é para você. Quero mostrar quem são em sua maioria. Eu quero mostrar para vocês uma notícia que eu tive trabalhando, eu testemunhei aqui na cidade de Avaré, e um comportamento dos membros que perante até os jornais, tem notícias em 2 jornais, né, sobre esse fato aí, que foi escandaloso, e correu um tempo o processo, tem ainda, aí testemunhei a pessoa que trabalha comigo indo para uma audiência online para testemunhar, e envolve coisas de pessoas que muitas vezes estão ali dentro da denominação e julgou o outro, julgou o pequenininho, mas é envolvido em sujeira, envolvido em isso aí que denigra a obra, né? Esses escândalos, não é a gente aqui no YouTube. O YouTube, você seleciona o que você quer assistir, você vai lá, procura o meu canal, procura o de fulano, e não fica ali uma notícia assim para você ver, escancarada. É só se você entrar. E esses jornais, eles te mandam as notícias na região aí, você vai lendo sobre notícias e vê o escândalo. Não é eu que vou trazer nada aqui que não esteja nas notícias, não esteja vinculando, né? Mas é isso aí, irmãos, é o que eu tinha para falar sobre esse projeto Resgate. Será que está reformulando para ficar bom? Vai ficar bom mesmo? Porque o que eles falam que está dando certo é trazer de volta pessoas para dentro de uma denominação. Mas é melhor que no mundo? Pode ser enquanto ela está, mas se ela tem uma frustração de trazer de volta e passar por um processo de julgamento pior do que foi antes, quando ela parou, de pessoas ali, ela tentando,
esperando um dia um perdão dos homens para poder exercer um cargo, poder ser mesmo membro da igreja, isso pode ser pior. Muitas vezes a pessoa tem uma frustração tão grande que às vezes vem pregadores que é contra ela estar ali dentro, porque acontece, irmão, às vezes tem irmão que pede para voltar, e você vê que quando aconteceu em 2 Coríntios, que Paulo trouxe aquela carta recomendando que eles aceitassem a pessoa de volta. Por exemplo, 2 Coríntios 2 fala: a maioria de vocês se opôs a ele quando a pessoa estava em disciplina, né? Se opôs a ele. E isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Fica ali a pessoa ali dentro da igreja sem receber o devido perdão. É um processo de disciplina, é um processo, né? Ou tá ou não tá. Eles falam que o crente tem que ser sim, não. Mas ali, quando fala a maioria de vocês se opôs a ele estava em processo de disciplina. Depois que ele se arrependeu, né? Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, ele pode ser vencido por tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirme seu amor por ele. Isso, amor, é além de deixar a pessoa... Amor, além de deixar a pessoa tocar, testemunhar. Que amor é esse, então? Né? Então, o amor tem que transcender atos humanos dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja. Mas não, eu amo, mas você não vai voltar a tocar, não, irmão. Aquela palavra não foi para você, não. Vamos lá. Daí, a gente tem que dar risada, porque, irmão, é uma coisa tão simples de entender que essas pessoas, a religiosidade deixa cego, né? Eu lhes escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiriam todas as minhas instruções. Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Ele tem várias estratégias. Efésios 6, versículo 11, vai falar das estratégias do diabo. Então tem que se revestir de armadura. Lá está escrito, revestindo de armadura, porque ele é estrategista. E esses anciãos não percebem essas estratégias. Enquanto criam uma igreja hipócrita, cheia de fariseu, que elas se medem, se autoavaliam e jogam para fora outros, ao ponto de mandar uma carta. Eu estou com a carta aqui, porque ela é para mim uma experiência da graça de Deus. Quando aconteceu essas coisas, me reforçou de uma certa maneira a enxergar Deus. Eu fui me revestindo do Evangelho, revestindo da graça e do amor de Deus, que quando as pessoas veem eu reclamando aqui, eles pensam que eles querem me aconselhar, eles pensam que eu estou sofrendo. Mas é que eu quero passar para vocês a maldade, enquanto o ser humano não é nada nessa terra, só maldade pura, dizendo que está dentro de uma denominação diferente, que você não pode... A carta que me escreveram mesmo está escrito assim: você já faz muito de poder entrar dentro da igreja. Sem nada, sem vir alguém falar, testemunhar cara a cara assim, o que está falando, o que tem contra mim. Né? E amanhã a gente vai falar o vídeo aí, eu não sei se vai ficar ruim, mas para a pessoa, mas vocês vão ver como funciona realmente. Mas é isso aí, irmãos. É firme, revestindo da armadura que nós vencemos a maldade humana, da religiosidade, se apegando com Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, olhando somente a Ele. Não é olhando somente a Ele, estando dentro da dominação, vendo as coisas erradas e ficando calado. Isso não é servir a Deus. Se você pensa que isso é servir a Deus, infelizmente você está num caminho oposto da verdade e do amor. Vendo pessoas maltratadas, sendo derrubadas, destruídas, jogado fora, acepção, e você fala assim: vamos entregar na mão de Deus, porque tem medo de falar.
né? Bom, esse é o vídeo de hoje. Se inscreve aí, quem não é inscrito, compartilha, comenta, irmãos, e volta para depois ver os comentários, porque às vezes os irmãos que me seguem, graças a Deus, tem uns irmãos que reconhecem esse trabalho e eu tenho grande estima. É uma pena que eu não possa estar conversando com todos, recebendo todos, pelo menos em comentários, às vezes eu não vejo, mas às vezes vocês precisam voltar para ver o que vem aqui depois de vocês, que tá alguém lá navegando, esses que só observou aí, tem muitos que não gostam do canal, mas assiste todos os dias. Tem irmãos de ministérios que são irmãos que eu tenho um apreço, que eu sei que assiste aí, né, que a gente viu com a participação no Medita Fé. Então tem os irmãos que a gente tem muito apreço, que muito reconhecimento, mas tem uns aí que, esses dias um admitiu aí que é do ministério, faz parte do ministério, e ele está sempre vindo aqui tentando... Então, aí os irmãos for me xingar, começa já pelo xingo, porque assim eu já começo a ver ali que tem coisa errada, não adianta nem comentar muito que eu já apago. E se não, às vezes, se for pelo xingo logo de cara, o YouTube também exclui seu comentário automaticamente, né? Mas é isso aí, irmãos. Deus abençoe grandemente a todos. Paz e graça verdadeira, e até o próximo vídeo.